Bom dia mais uma vez, eu sou Beth Hermanson e tenho um imenso prazer de dar as boas-vindas a todos vocês. Um prazer enorme, plateia plena, lotação esgotada, isso é muito bom, começar qualquer trabalho nessas condições, né? A nossa jornada, a 27ª jornada da SPC, tem como tema o narcisismo revisitado. Para dar abertura aos nossos trabalhos, vou convidar nosso ilustre presidente, Alexandre Jordão, para subir à mesa, por favor. Um bom trabalho para nós todos. Bom dia, gente. Bom dia, Beth. Obrigado. Obrigado pelo ilustre. Hoje eu vou tomar algumas liberdades, já que o tema é narcisismo, eu não vou me fazer de rogado e vou fazer algumas autorreferências. Então vocês vão entender por quê. De saída, eu queria muito agradecer Regina Landim, porque ela fez um texto para um vídeo que vai ser exibido logo após a minha fala, que foi tão, no fundo, para mim, tão inspirador, que aí eu me permiti ainda mais fazer autorreferências, e o que eu vou dividir com vocês é um certo exercício de pensamento que eu gosto muito de fazer, me ajuda, não sei, eu gosto de fazer. Aí eu queria fazer com vocês aqui, livremente. Bom dia, sejam todos bem-vindos à 27ª jornada de psicanálise da SPCRJ. O tema desse ano, que vem guiando todas as nossas atividades em 2024, é o narcisismo revisitado. Tema extremamente amplo, denso, multifacetado e com infindáveis implicações. Por isso mesmo, um excelente tema para a nossa jornada. Escolhi fazer nessa abertura um convite para vocês mergulharem no meu próprio universo narcísico e, além disso, me acompanhar no exame de uma questão presente no mito de Narciso, que, no meu entender, pode esclarecer alguns aspectos fundamentais do conceito de narcisismo em psicanálise. No fundo, é me acompanhar num exercício de pensamento. A autorreferência aqui, piada pronta, é proposital. Se vou discorrer sobre o narcisismo, então que seja a partir do mergulho em alguns aspectos do meu próprio narcisismo. Alguns poucos aspectos, é verdade, esse exame é pouco abrangente, mas espero que seja uma atividade ao mesmo tempo agradável e produtiva. Como falamos de narcisismo, não me furtarei às autorreferências, o que evito usualmente. Na minha tese de doutorado, publicada em livro em 2009, está aqui, apresentei e desenvolvi conceitualmente a noção de narcisismo defensivo, um tipo de organização narcísica precária e instável que, por se apresentar ao sujeito como sob constante ameaça de aniquilamento, exige dele a produção incessante de estratégias de reafirmação narcísica, única forma de manter seu eu investido de libido e afastá-lo do perigo do desamparo. É um sujeito que só transita entre dois extremos, onipotência e desamparo, e que se vê preso a uma armadilha nefasta. Se toda perda de onipotência implica um desamparo aniquilador, a ameaça é constante. A nível narcísico, toda ameaça é ameaça de morte. O colapso ou desmoronamento da própria personalidade de que fala Winnicott. O par dialético do narcisismo defensivo seria o narcisismo suficientemente bom, propus na tese. Aquela organização da personalidade que não vive a perda da onipotência como ameaça de completo desaparecimento de si mesmo, mas apenas frustração e dissabor. Mas o traço narcísico obsessivo, o meu, do qual falei mais cedo, cadê? Ei-lo aqui. Estudando o texto das Metamorfoses de Ovídio, responsável pela versão mais popular do mito de Narciso, que chegou aos nossos dias,
percebe-se uma imprecisão ou dubiedade numa passagem aparentemente de menor importância na história contada pelo poeta romano, a profecia de Tirésias sobre o futuro de Narciso. Para o desenrolar dos eventos trágicos do mito em si, essa imprecisão tem pouca importância. Mas para uma abordagem psicanalítica do mito de Narciso, pode fazer toda a diferença. Vamos a ela. De maneira geral, entendemos que o mito de Narciso conta a história de um rapaz extremamente belo que se apaixona pela própria imagem. Trata, portanto, do efeito aprisionante que a percepção visual de si mesmo pode exercer sobre a pessoa quando o que ela vê a captura. É assim também que Freud trata inicialmente o narcisismo. Ele aparece inicialmente de duas formas incipientes antes do texto seminal de 1914. Por um lado, principalmente na correspondência com Ferenczi dos anos 1909 e 1910, como fonte de resistência à análise quando o analista oferece interpretações que se chocam frontalmente com uma imagem de si metaforizada que o paciente luta arduamente por manter inabalada. A resistência como tentativa de manter sua autoimagem narcísica. Por outro lado, na mesma época, o termo narcisismo surge nas discussões do grupo das quartas-feiras em Viena, apresentado por Freud como ferramenta metapsicológica para a compreensão da homossexualidade, e novamente como imagem de si. É um silogismo bastante simples. O homossexual buscaria a imagem do seu próprio corpo no seu objeto sexual. É assim que aparece no ensaio sobre Leonardo da Vinci de 1910, por exemplo. Mas todos sabemos bem que o conceito de narcisismo que Freud apresenta em 14 é muito mais do que isso, ainda mais enquanto fase do desenvolvimento da libido, inerente a todo ser humano civilizado. As palestras que se seguirão aqui hoje, na jornada, me desobrigam de discorrer mais detidamente sobre isso. Voltemos, portanto, ao Ovídio. No livro 3 das Metamorfoses, ele nos conta que a mãe de Narciso, Liríope, foi a primeira pessoa a efetivamente comprovar, eu cito, a fidelidade dos oráculos a Tirésias. Fim de citação. Ao perguntar-lhe se o filho de beleza única teria vida longa, recebe a seguinte resposta: se ele não se conhecer. Eu vou ler a passagem. Consultado sobre se veria os longos dias de uma velhice avançada, respondeu o profético adivinho: se ele não se conhecer. Por que eu estou insistindo nisso, né? Como assim conhecer? É aí que está o problema, né? O que eu estou querendo exercitar hoje aqui. Algumas versões dessa mesma passagem trazem se ele não se vir, forma que inclusive ganhou mais popularidade. A questão fundamental aqui é que não se trata de um erro de tradução ou de uma preferência semântica deste ou daquele tradutor. Versões diferentes do próprio original em latim trazem termos diferentes. Eu pedi para colocarem ali tanto em latim quanto a tradução. Vejam que em latim isso muda, e dependendo do original em latim que os tradutores vão consultar, eles vão fazer a tradução correta, ambas, né? Mas ambas as versões então existem a partir dessas obras reunidas. Qual a importância disso, né? Vamos lá. Só uma, é que se nos entregarmos a uma outra preferência obsessiva, a da produção quase infinita de encadeamentos de pensamentos na tentativa de produzir unidades lógicas coesas e não contraditórias, ambas as versões levam a caminhos muito distintos, que podem ou não se tocar. Como a primeira versão é a mais corriqueira, como bem demonstra o belo texto da Regina Landim, no vídeo que se seguirá à minha fala, gostaria de rapidamente me dedicar à segunda versão e demonstrar porque ela me parece igualmente produtiva, mas chega a lugares diferentes. O que me instiga nessa segunda versão é que ela encarna semanticamente um fundamento primordial da psicanálise, qual seja o absoluto desconhecimento do sujeito sobre si mesmo. A própria noção de inconsciente.
O destino trágico do jovem grego passa ainda por uma outra ação, uma atitude inerente ao ser humano, o movimento defensivo diante da iminência de entrar em contato com parcelas desse universo desconhecido e rechaçado. O que chamei de narcisismo defensivo é uma especialidade particular desse movimento, pois busca, acima de tudo, a manutenção de ganhos imaginários a partir de falsas vivências de onipotência. Na história que o vídeo nos conta, ao ver sua imagem refletida na superfície do lago, Narciso acredita se tratar de outra pessoa, um ser das águas. Tomado de paixão instantânea por aquele ser de incompatível beleza, tenta em vão unir-se a ele, lança seus braços em sua direção só para vê-lo se afastar e desaparecer no convulsionamento da superfície da água. Surpreso por se ver rejeitado, ele que fora sempre desejado e assediado por todos e todas, como há poucos instantes fizera eco, questiona-se sobre o motivo daquela repulsa. Diz o vídeo: sem o saber, a se deseja. É aquele que ama e é o amado. Ao cortejar, a si se corteja. Arde no fogo que acende. Em uma passagem posterior, Narciso pergunta ao amado ser das águas, eu cito: por que troças de mim, jovem sem par? Por onde foges quando te busco? Para onde foges quando te busco? A certa altura, para seu desespero, dá-se conta de que a imagem refletida na água é a dele mesmo. Nova citação. Esse sou eu. Apercebi-me disso e nem a minha imagem me engana. Abraso-me de amor por mim. Em mim está o que cobiço. Foi um breve lampejo de lucidez. Logo, voluntariamente repelido em nome da manutenção de que seja lá o que for, seja lá qual for a forma de contato com seu objeto amado. Mas Narciso faz uma escolha consciente. Prefere a ilusão do objeto idealizado ao amargor da frustração amorosa. Volto a citar. Possa eu mesmo olhar o que tocar não posso e assim alimentar a minha triste loucura. Fim da citação. Narciso já se sabe enlouquecido. Passa a se autoflagelar, a ferir de morte o corpo ao qual, exatamente por ser o seu próprio, não pode se unir. Por fim, nova citação, a morte fechou os olhos que admiravam a beleza do dono. Narciso se viu, sem dúvida. Viu a própria imagem. Mas Narciso se conheceu? A pergunta nos interessa diretamente porque a psicanálise nos apresenta uma versão bem mais cruel, inconveniente e incômoda da relação do sujeito consigo mesmo. Uma relação de saída ambivalente, ou seja, conflituosa desde o início, em que um eu tomado como objeto de investimento libidinal pode promover um verdadeiro sequestro da libido objetal a ponto de tornar impossível o contato com a realidade dolorosa. Mais ainda, ao nos tomarmos como objeto de investimento libidinal, lançamos mão da idealização do objeto, como fazemos em todo investimento objetal. O resultado disso é outra coisa que a psicanálise demonstra cabalmente. O quanto nos defendemos ativamente de entrarmos em contato com aspectos de nós mesmos que, por um motivo ou outro, desestimamos. Do quanto todos nós, preferimos muitas vezes perecer a abrir mão de uma ilusão narcísica sedutora e gozosa. Para a psicanálise, com a psicanálise, entendemos o quanto a nível narcísico estamos dispostos até mesmo a abrir mão da própria vida a termos que abrir mão das nossas crenças e quereres e ceder às exigências da realidade. As milhares de vítimas da Covid-19 que morreram por se recusarem a tomar a vacina quando ela já estava disponível, que o digam. É nessa linha, e aproveitando o significante conhecer, que encerro a minha fala com uma citação de Nietzsche. Estou eu aí novamente expondo as minhas preferências para vocês. Vitor, por favor, a próxima.
está no prólogo do livro Genealogia da Moral. Nós, homens do conhecimento, né? Nietzsche era uma crítica ao homem moderno, o homem do enciclopedismo, do iluminismo, né? Nós todos, de uma certa forma. Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. De nós mesmos somos desconhecidos. E não sem motivo. Nunca nos procuramos. Continuamos necessariamente estranhos a nós mesmos. Não nos compreendemos. Temos que nos mal entender. Para nós mesmos, somos homens do desconhecimento. Eu passo agora ao vídeo de introdução. Agradeço a todos a presença. Está aberta a jornada da SPCRJ. Obrigado. O tempo de apresentação do período será aproximadamente 45 a 50 minutos e depois seguiremos de uma conversa, um debate, né, com o Benito. Tá bom. A palavra é sua. Me avisa quando estiver faltando 15. Tá bom. Bom, bom dia a todos, todas. Isso que a Beth falou mostra a validade daquele ditado: é melhor ter amigos na praça que dinheiro no banco. E é muito legal, você aqui na SPC tem muitos amigos, colegas, assim, de quem eu gosto muito. Sou eu, culpa minha. E cujo trabalho eu admiro e acompanho. E, bom, vocês vão... Alô? Acho que talvez seja melhor, né? E eu fiquei então pensando o que é que eu poderia apresentar para a nossa conversa. Eu espero que seja uma conversa. E aí pensei em desenvolver algumas ideias com vocês que não estão muito perto do tipo de preocupação e de coisas que a gente vem pensando lá no Círculo. Eu acho que vocês vão entender por quê. Sobretudo em função das mudanças que a gente vem desenvolvendo lá, em especial a introdução desde esse ano de um programa de ações afirmativas. Essa é a primeira vez que nós temos uma turma de formandos que entraram na formação e que contém uma parte de pessoas que entraram pelo que a gente chamou de projeto étnico-racial. Uma maneira de favorecer a entrada no círculo de pessoas que muitas já têm presença no campo psi, já têm uma trajetória, mas pelas razões que todo mundo conhece, é só olhar para a história das instituições psicanalíticas, não entravam no círculo. O círculo tem 55 anos, vai fazer o ano que vem. É a primeira vez em 55 anos, num Brasil que é majoritariamente negro, que há 10 alunos negros. Isso tem um significado, acho que tem uma importância. Esse é o pano de fundo, então, das ideias que eu vou trazer aqui para a gente discutir. Foi ótimo o Alexandre ter iniciado essa discussão apresentando o conceito do narcisismo, porque ele é desses conceitos axiais na teorização psicanalítica sobre a experiência psíquica, e é um conceito, como todo conceito axial, sujeito a múltiplos desenvolvimentos ao longo da história do pensamento psicanalítico. Isso é um fato, acho que isso vai ser refletido nas discussões aqui hoje, ao longo do dia, e é também um conceito, digamos, complexo, é um conceito cuja contração ou expansão depende da maneira como cada psicanalista em particular, cada pensador da psicanálise toma o conceito para operar no entendimento da vida subjetiva, coletiva ou individual. Eu acho que tem eu queria sublinhar uma estreita relação entre o conceito de narcisismo e o conceito de pulsão, que talvez, se me perguntassem qual é o conceito que define
de maneira inequívoca o campo em torno do qual a teorização psicanalítica se dá, eu diria que é o conceito de pulsão, mais até do que o de inconsciente, porque a noção de inconsciente preexiste a Freud. Ela era muito complexamente pensada antes de Freud. O que Freud introduz? A articulação entre a noção de inconsciente e essa coisa que ele inventou e que chamou de pulsão, que tenta encontrar uma maneira de mapear, de tornar inteligível isso que, no fundo, é a essência da condição humana. O fato de que nós somos seres da natureza, mas de uma natureza que, por conta da linguagem, do simbólico, é extraviada, é distorcida, é reconfigurada. A pulsão é o conceito que abre uma porta para a gente encontrar maneiras de descrever a experiência subjetiva que não caia nem no objetivismo positivista que muitas teorias biológicas da mente têm, nem no idealismo que muitas formas de entendimento da psicologia possuem. A psicanálise tem, desde a sua fundação, essa posição excêntrica, essa posição com o pé em duas canoas. Duas canoas refletem o estado atual dos nossos conhecimentos acerca da vida psíquica. Essas canoas estão cada vez mais se aproximando, de modo que é vislumbrável, e é uma boa discussão a gente fazer, como é que a psicanálise pode contribuir, eu acho que efetivamente pode, na superação dos limites dessas abordagens dualistas, corpo, mente, psiquismo, materialidade física, etc. e tal. E o conceito de pulsão é o centro de gravidade em que essa discussão se ordena. O narcisismo daqui entra aí? Entra porque ele, eu acho, pode ser visto como uma tentativa de Freud de nomear e de tornar inteligíveis os processos por meio dos quais um ser humano se torna um eu, se torna um psiquismo singular, desde sempre inserido numa relação com a alteridade. Mesmo antes de se perceber, de ter se constituído como um eu, o organismo humano já está inserido no campo da interação humana. O nascituro, o embrião já está inserido no mundo simbólico. E isso o afeta. Por quê? Porque a cultura ao redor afeta a maneira como a mãe lida com o bebê na sua barriga. Então, o narcisismo é uma maneira que Freud vai encontrando de tentar nomear a complexidade desse processo, que é um processo que está presente na inauguração do psiquismo individual e está presente ao longo de toda a vida psíquica de qualquer um indivíduo e, mais do que isso, está presente em todas as expressões da subjetividade individual, mas também coletiva. De modo que, se o narcisismo surgiu, o conceito surgiu no momento em que a primeira tópica, a oposição entre pulsões de conservação e pulsões sexuais, mostrava um certo limite, né, porque Freud foi se dando conta de que o eu também era alvo de investimento libidinal. Isso não combinava muito com a ideia de que a vida... Eu acho que Freud, quando cria as pulsões de conservação e sexuais, ele tem em mente os gigantes em cima dos quais ele está pensando. Ele está pensando na vida. A vida tout court, a vida de qualquer ser vivo, de uma bactéria, é uma tentativa incessante de resistir à entropia crescente que caracteriza todos os fenômenos físicos do cosmos. Ser vivo, mesmo para uma bactéria, é ter algo que cria uma diferença entre o eu e a alteridade, entre o meio interno da célula e o meio externo do mundo. Esse princípio, ele funciona para a bactéria, como funciona para o psiquismo humano. Só que o psiquismo humano, de maneira muito mais complexa, por conta, de novo, da linguagem, da cultura, que faz com que esse processo vital, esse processo da ordem vital, eu tenho que o tempo todo me perguntar o que é que sou eu, qual é o meu limite, o que é que eu tenho que mudar dentro de mim para poder estar adequado às exigências do meio e às exigências da minha sustentação. Isso que está na base do entendimento do que é o problema do narcisismo, ele é anterior aos humanos.
humanos. Ele está presente na raiz, na fonte mesmo da vida, da ordem vital, do fenômeno vital. Então, quando Freud tenta colocar pulsões de conservação visam apenas a preservação, a homeostática da vida. Mas os seres humanos têm uma outra coisa. Nós não somos feitos lagartixas, leões, nem chimpanzés. A gente tem um barato estranho. A sexualidade humana não é governada pela ordem vital. Ela tem fantasia, ela tem um objeto vicariante, ela é toda troncha, ela é toda perversa, polimórfica. Bom, então Freud diz, bom, tem alguma coisa aqui que não é da ordem da conservação. Tem a ver com investimento libidinal, etc. e tal. Isso funciona até o momento em que ele se dá conta de que a pulsão de conservação, essa ideia de que o eu se preserva, tem um limite. Por quê? E essa pulsão de conservação não sexual tem um limite. Por quê? Porque na paranoia, na esquizofrenia, em certas patologias, é claro que o investimento da pulsão sexual nos objetos do mundo dá um rolê e se concentra no próprio eu. Então, a diferença entre conservação e sexualidade já não é tão simples assim, já não é tão cindida assim. As coisas se tornam mais permeáveis, mais misturadas. O narcisismo, então, tenta dar conta, o conceito do narcisismo, tenta dar conta desse meio em função do qual, esse mecanismo em função do qual a gente pode entender que o eu também pode ser objeto de investimento libidinal. E o mito do Narciso se presta, é utilizado por Freud para dar conta disso. Bom, não vou entrar nessa discussão da história do conceito de narcisismo na teorização psicanalítica, mas só aludir ao fato de que quando vem a guerra de 18, de 14 a 18, vem toda a discussão sobre o trauma, vem toda a discussão sobre além do princípio do prazer. De novo, o narcisismo ganha uma configuração diferente, né? Ele se expande, ele se complexifica, e, digamos assim, a oposição entre Eros e Thanatos, ela tem, de um lado, aquilo que está presente no narcisismo constitutivo, a constituição do eu passa pelo exercício do narcisismo, a preservação da coesão do eu passa por esse exercício de sustentação narcísica permanente, no narcisismo, digamos, suficientemente bom, como disse o Alexandre, mas também o narcisismo pode estar presente no campo que a gente descreve como sendo influenciado pelo que Freud chamou de pulsão de morte. Por quê? Porque o narcisismo também pode ser acionado a serviço, não do movimento, da coesão, etc., mas do fechamento narcísico, da violência narcísica. Então, o narcisismo ganha uma complexidade muito maior. E, além disso, a gente pode dizer, ele é útil desde o entendimento da constituição do psiquismo individual até, digamos, a dinâmica da vida subjetiva de cada sujeito singular, mas também ajuda, ilumina o entendimento dos fenômenos subjetivos coletivos. Isso não é nenhuma novidade, desde os anos 60, toda a discussão sobre a cultura do narcisismo, que a gente tem muita familiaridade, expressa isso. O narcisismo também passa a ser um conceito analítico que nos permite compreender como é que mudanças na cultura, ou seja, mudanças no arcabouço, na configuração geral da relação dos indivíduos com o mundo humano, produz efeitos nessa dinâmica narcísica, de modo que o narcisismo passa a ser, para muitos, um traço definidor do tipo de subjetividade engendrada pelo mundo em que a gente vive. Por quê? Porque no mundo, e isso é cada vez mais verdade a partir dos anos 50, 70, 80, 2000, 2010, essa tendência vai se tornando cada vez mais incisiva. Qual tendência? Digamos, há mil maneiras de descrever isso, né? Mas a passagem de um modelo da subjetividade moderna, vamos caricaturar um pouco, a subjetividade moderna, que é pautada na ideia de interioridade. O sujeito da interioridade é uma criação da modernidade, um sujeito que é capaz de, quando se pergunta quem eu sou, não olha para fora como um grego ou um romano, olha para dentro. E isso não é uma resposta simples, porque ele é atravessado pela dúvida,
Ele já não tem mais aquela identidade dada de antemão pela hierarquia social, como acontece nas sociedades de casta, como ainda acontece nas sociedades indígenas, em que a sua identidade, o seu eu, quem você é, no fundo você é o que é determinado pelo lugar onde você nasce, de quem você nasce, pela língua que você fala, pela etnia, etc. e tal. Ou seja, esse exercício do narcisismo é iniciado a partir de uma atribuição de identidade que vem de fora. A modernidade é o desmilinguamento disso. É a injunção de que cada um é livre, cada um é obrigado a ser livre, né? É obrigado a fazer de si o motor do seu próprio destino. Então, isso que está é uma conjugação da construção do sujeito moderno, vigora do surgimento do individualismo, a ciência moderna, enfim, os nossos pais fundadores. Copérnico, Shakespeare, pensa em Hamlet. Hamlet é o protótipo do sujeito moderno. É um sujeito que não sabe dizer quem ele é, o que ele deseja, se ele faz, se ele não faz. É um homem às voltas com a própria fragilidade do seu eu. A gente aprendeu a ser como somos, em grande parte, como Shakespeare, como diz Harold Bloom. A gente aprendeu a pensar o ser humano como a medida de todas as coisas, com os modernos. Lutero, a religião, ela vivida como uma experiência individual, de interrogação de si e ligação direta com Deus. Copérnico, Galileu, o ser humano é capaz de, através da razão, conhecer o mundo. A ciência deixa de ser revelação do mundo para ser pesquisa incessante, progressiva, constante acerca do mundo, feito pelos homens. Bom, tudo isso eu estou dizendo pelo seguinte, porque esse modelo, ele começa a sofrer uma transformação muito grande nas últimas décadas do século passado e nas primeiras décadas desse nosso atual. E essas mudanças, não vou me estender sobre isso, dizem respeito ao surgimento de uma sociedade onde as instâncias normativas que sustentam a hierarquia, sustentam o patriarcado, sustentam a divisão de classes, sustentam todas essas coisas, a divisão dos sexos, elas vão se tornando móveis. Tudo passa a ser motivo de interrogação, de contestação, a incerteza, a precariedade, a crise da autoridade, o que a gente chama crise do simbólico, a diluição da metáfora paterna. Todas essas são descrições de um mundo em que o exercício narcísico se dá de uma maneira diferente daquele em que o mundo era mais estável, onde essa dinâmica entre o narcisismo e a alteridade se dava num quadro mais previsível, mais estável. O que faz com que o narcisismo ganhe hoje, essa é a tese do Lasch, essa é a tese da maioria do Lasch, Sennett, Jurandir, Freire Costa, todos os que se debruçam sobre o fenômeno do narcisismo coletivo hoje, veem o narcisismo como uma espécie de mecanismo de defesa, é uma espécie de regressão do nosso exército de enfrentamento do mundo para as nossas próprias trincheiras. E é um movimento que não só se apresenta no campo da patologia, a emergência desse campo das patologias narcísico-identitárias, mas também no campo da vida psíquica, da vida social, política. Por quê? E como a gente percebe isso com a emergência da importância das questões ligadas à identidade no campo da vida social e no campo da vida subjetiva. Aqui passo para um outro ponto. Freud tinha muito orgulho, e nós herdamos dele esse orgulho, de nos sentirmos representantes ou acionadores da chamada a terceira ferida narcísica na história da humanidade, né? Copérnico tirou a Terra do centro do universo, Darwin tirou o ser humano do centro da natureza, Freud tirou a razão e o sujeito autoconsciente do centro da vida psíquica. Freud seria, digamos, um herói de uma visão do ser humano
marcada pelo descentramento, pela complexidade, pelo conflito interno, a pulsão, o inconsciente, sendo os elementos conceituais que permitem a gente entender por que nós não somos, por que o eu não é senhor na sua própria casa. E isso, evidentemente, faz com que a gente perceba de maneira mais complexa as relações entre interioridade e exterioridade, entre, no fundo, o narcisismo, o movimento do narcisismo na sua relação com a alteridade. E, de fato, assim, a gente poderia dizer que se há uma ideia inerente ao olhar freudiano e de todos os psicanalistas, com muitas maneiras diferentes de ser descrita, mas se há uma ideia que marca um pouco essa ipseidade, essa peculiaridade do olhar psicanalítico sobre a condição humana, sobre a subjetividade, sobre o sofrimento psíquico, é essa premissa epistemológica da inconsistência última da realidade. A ideia de que tudo que existe é, na verdade, inessencial. Tudo é arranjo. É fácil compreender isso quando a gente pensa em coisas imateriais. A vida mental, fantasias, imagem de si, imagem do outro. Mas, a rigor, essa premissa epistemológica vale mesmo para a realidade dura. É a ideia de que nós somos seres de perspectiva. Seres humanos não veem os olhos como Deus veria, atravessando tudo. A gente vê o que a gente consegue, menos do que um lince. A gente ouve o que consegue, menos do que um cachorro. A gente escuta o que consegue, menos do que um morcego. A nossa percepção fenomenológica, acrescida dos nossos conceitos e das nossas tecnologias, fazem com que a gente enxergue hoje galáxias há 100 milhões de anos-luz. Faz com que a gente escute, registre sons subaudíveis, digamos assim. Então, a gente expande isso, mas, na verdade, nós somos seres de perspectiva. Isso faz com que a gente possa compreender o sentido da terceira ferida narcísica de Freud. Os seres humanos são condenados à complexidade, a não serem redutíveis facilmente à consciência nem a nada. Bom, e aí é o ponto que eu gostaria de trazer para vocês como uma espécie de provocação. Provocação no sentido etimológico, de fazer com que a gente provocare, trazer a fala. Será que hoje em dia a gente poderia pensar que a psicanálise, nas últimas décadas, também tem tido que se haver com, agora eu vou usar metaforicamente a expressão, um sintoma narcísico? Ou seja, será que a psicanálise, a gente poderia dizer que tem tido que enfrentar os efeitos narcísicos de fechamento, de oclusão da alteridade, de dificuldade de perceber a complexidade das relações do seu campo com o mundo ao seu redor, em função desse movimento, que é um movimento natural do espírito, o de manter a fronteira, de diferenciar o que é, o que não é, o que é eu, o que é o outro, o que é psicanálise, o que não é psicanálise. Será que a questão da extraterritorialidade da psicanálise, a posição excêntrica da psicanálise, se mantém do mesmo modo que ela se apresentava no espírito de Freud? Freud pensava na psicanálise como uma peste. Décadas depois, ela virou um elixir. Todo mundo, durante os anos 50 e 60, respirava a psicanálise. As ciências humanas, a arte, o cinema, o teatro, o século XX é o século freudiano. É impossível compreender o século XX sem perceber essa marca. Ou seja, aquilo que começou como uma espécie de peste passou a fazer parte dos tecidos simbólicos da cultura, pelo menos da cultura ocidental. Quais foram os efeitos que a gente pode dizer isso teve para, digamos, a capacidade da psicanálise ser desafiada e responder de maneira aguda aos dilemas do seu tempo?
Lembrem, por exemplo, da dificuldade que nós tivemos, nós como coletividade tivemos, de aceitar homossexuais como sendo psicanalistas. Isso, você pode dizer, digamos, quando se lê Freud, isso que é interessante, quando se lê Freud, é possível extrair argumentos, foi isso que a comunidade fez nos anos 50, para dizer que a homossexualidade devia ser compreendida como, se não uma patologia, um processo de amadurecimento psicossexual travado. Algo negativo. Não foram pensadores psicanalistas que transformaram isso no campo da psicanálise. Foi o movimento gay. Foi o movimento gay quem arrombou portas. Quem, no caso dos psiquiatras, chegavam a tacar tomate e ovo nos congressos de psiquiatria. Foi um movimento externo ao campo que fez com que o campo se debruçasse e dissesse, não, realmente, isso é um sintoma da nossa pertinência a esse campo criado, o campo da modernidade, que tem certos princípios universais ligados a gênero, ligados à raça, etc. e tal, e que nós, inadvertidamente, não enxergamos. A mesma coisa se passa hoje, com muito mais atraso, em relação a questões raciais. Então, de certa forma, a gente pode pensar que, embora a psicanálise, na sua origem, ela tenha se construído, ao mesmo tempo, como herdeira do mundo moderno, do iluminismo, Freud dizia, há razão na loucura. Nada do psiquismo é estranho à razão, né? Significa a apreensão racional. Claro que o inconsciente é estranho à razão. A psicanálise lida com o racional, com o irracional e mesmo com aquilo que é arracional. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o quanto o pensamento e a prática psicanalítica revelam, ao longo da história, a sua inadvertida contaminação por aquilo que são os problemas inerentes ao paradigma moderno. Bom, terceiro ponto. Esse paradigma moderno, nós sabemos todos, basta ler os jornais, basta ver a foto do Solimões sendo atravessado a pé, basta ver o advento de hordas de, não digo nem conservadores, mas de reacionários. A gente vê a presença de um momento de crise, não só crise climática, a crise do simbólico, já denunciada há muito tempo, né? A fragilidade do próprio conceito de autoridade, a frouxidão das fronteiras entre verdade e ficção, uma crise antropológica, porque nós estamos mudando as placas tectônicas da condição humana, que tem a ver com o quê? Com a nossa corporeidade, a nossa experiência de corpo no mundo, e é dessa experiência de corpo no mundo que emergem aqueles parâmetros em torno dos quais a vida subjetiva se dá. Que parâmetros? A experiência do tempo, a experiência do espaço, a experiência da intimidade com o outro, a experiência da comunicação com o outro, a maneira como a gente regula, na dinâmica narcísica, a nossa imagem frente ao olhar do outro, o tipo de expectativas que a gente aciona na relação com o outro, o que a gente espera da alteridade e com que nós nos identificamos e que, portanto, engendra a nossa intimidade. Nunca foi tão verdadeiro, tão contundente o impacto, digamos, heurístico de uma noção como de extimidade do Lacan. Essa ideia de que mesmo que é mais íntimo, na verdade, entre nós, é fruto dessa interação. O que é mais íntimo, na verdade, tem a sua origem em algo que não sou eu, mas que eu vivo como sendo intrinsecamente eu. O maior exemplo disso, hoje em dia, todo mundo aqui vai se reconhecer nesse exemplo. É o fato de que, com a cultura digital, algoritmos, etc., a nossa intimidade é cada vez mais devassada, não pela nossa atividade do espírito de autorreflexão, aquela interioridade reflexiva, o cultivo da intimidade, não.
é um bicho material, é um algoritmo, é um conjunto de regras sintáticas que é capaz de adentrar a nossa intimidade e revelar para nós mesmos algo que a gente ainda não estava preparado cognitivamente, afetivamente, para reconhecer como sendo um traço nosso. Então, o mundo em que nós nos tornamos sujeito, o mundo no qual nós sofremos por isso ou por aquilo, está mudando de uma maneira profunda. São placas tectônicas que estão sendo movidas. E, digamos assim, o pano de fundo dessas mudanças tem a ver com esse ciclo da modernidade que encontra hoje um momento de contestação, de confronto. E a gente espera, não de ruína, acabar com o planeta, acabar com a espécie, irmos todo mundo para Marte, que nem o Elon Musk acha que a gente deveria fazer, mas um momento de renovação. Como é que a gente pode, então, pensar qual é a parte que cabe à psicanálise nesse contexto, em que a crise climática, a crise do simbólico, a crise antropológica, em que o espaço, o tempo, a interioridade, a própria ideia de realidade, o próprio princípio da realidade, hoje em dia, ficou brownianamente meio líquido. E isso vai se tornar cada vez mais assim, porque os critérios que nós tínhamos até bem pouco tempo para definir o que era real e o que era ficção, o que era fato, o que era versão, estão cada vez mais fugindo das nossas mãos, né? De novo, com impacto de mudanças e todas essas mudanças elas têm, digamos, fontes, raízes, eixos de desenvolvimento político-econômicos. Não vamos estender sobre isso, mas político-econômicos do tipo, desde os anos 80, o avanço, e até hoje sem contestação, desse paradigma neoliberal. Eu digo paradigma neoliberal porque não se trata só de uma mudança do entendimento do que é a política ou do que é a economia. O neoliberalismo vem junto com ele, a Margaret Thatcher dizia isso, né? Não existem indivíduos, aliás, não existem sociedades, só existem indivíduos. Essa frase é o cerne do neoliberalismo. É a ideia de colocar o indivíduo não só como a medida de todas as coisas, mas como a substância última de tudo. E o neoliberalismo, então, funciona não apenas como um modelo de desregulação econômica, diminuição dos aparatos estatais de proteção, destruição dos sistemas de seguridade, ou seja, tudo aquilo que dava uma certa estabilidade para o mundo, estabilidade necessária para que a dinâmica da relação do narcisismo com a alteridade não seja atropelada, não seja tornada exasperada quando você tem um ambiente que é precário, incerto, aleatório ou brutalmente excludente. Isso vem acontecendo cada vez mais como decorrência do neoliberalismo, que vem junto com ele um modelo de gestão, não só, digamos, da economia, uma gestão do sofrimento. Uma gestão do sofrimento que tem um problema crucial para nós, que é o fato de que todo sofrimento, toda mazela, toda infelicidade é nomeada, descrita como algo da ordem da disfunção, do desvalimento, da incompetência do indivíduo. Ou seja, é um problema de um narcisismo mal resolvido. E, paradoxalmente, qual é o efeito que isso produz? É uma recrudescência das respostas, das reações que se apoiam no narcisismo para encontrar algum tipo de ancoragem, como diz o Lasch, né? Algum tipo de defesa no mundo sem coração. No mundo onde ideais coletivos, instituições que protegem a coletividade estão desmoronando. Então, a gente compreende assim como é que no mundo de hoje o narcisismo ele é uma chave para o entendimento das nossas questões coletivas e das nossas achaques, nossos problemas individuais. Assim como uma maneira de compreender essas maluquices que a gente está tendo com as quais a gente está tendo que conviver. Veja a eleição para prefeito de São Paulo, que agora ganhou um mínimo de razoabilidade, mas o impacto do fato de que 1/3 dos votantes, praticamente, votou naquela figura, é um sintoma muito agudo
do tipo de mobilização afetiva, pré-reflexiva e narcisicamente orientada, eu diria, desse universo que a gente vive. Não adianta a gente chamar de imbecis, de idiota, de alienados, esse 1/3 de pessoas. A gente precisa compreender qual é a estrutura social que torna isso possível. Isso não era possível nos anos 50, não seria possível nos anos 50. A gente tinha no máximo nos anos 60, 70 o cacareco. Eu sou tão velho que eu me lembro do rinoceronte que tinha no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, que era cacareco, e que numa das eleições, como protesto, foi bastante bem votado. Macaco Tião também, que era um sucesso e ele usufruía daquele entusiasmo narcísico dele, ele fazia espetáculos, tacava coisa nas pessoas, enfim. Mas é evidente que o Pablo Marçal não é o Macaco Tião, nem é o cacareco. É algo muito mais complicado e maligno. Bom, voltando ao ponto que eu gostaria de falar, eu vou apressar aqui a minha argumentação. Então, número 1, a psicanálise ela é fruto do seu tempo. Ela tem uma relação ambivalente, ambígua, ou melhor dizendo, complexa, com o seu berço. De um lado, ela é herdeira do iluminismo, Freud querendo entender tudo, ela é herdeira do romantismo, Freud se dando conta dos abismos da alma humana, né? Pulsão de morte, a razão não dá conta de tudo. A psicanálise no seu berço é isso. E, portanto, é algo que tem um espírito de confrontação das expectativas, pelo menos as mais ingênuas da modernidade. A ideia de progresso, a ideia do homem sendo capaz de se aperfeiçoar pelo uso de uma razão, a ideia da consciência como o palco onde nós nos definimos. Tudo isso a psicanálise denuncia. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer, e essa é a provocação, que nós não somos imunes, nós não fomos vacinados contra as mazelas desse mesmo paradigma. E aqui eu vou falar, e claro, a gente poderia falar sobre muitas coisas, mas eu vou, por causa do tempo, mencionar apenas um traço, e é por isso que eu falei do círculo no início, que é o impacto da questão das identidades no mundo contemporâneo, na política, mas também na clínica, e a nossa relação com essa questão, o quanto a nossa relação revela desse ponto. Até onde nós somos capazes de continuar mantendo essa atitude de reflexão crítica em relação àquilo que nos constitui, e até onde nós somos contaminados inadvertidamente por essa mesma realidade que propõe hierarquias, que propõe, digamos, universalidades, ao mesmo tempo em que exclui necessariamente aspectos que não são assimiláveis a essa universalidade. Bom, então, ponto, parágrafo. Por que a questão da identidade surge hoje? Vou falar rapidamente, é muito mais complexo do que isso, claro, né? Mas é que eu queria chegar a um pontinho mais na frente. A questão da identidade surge naturalmente, como resposta, mas, digamos, a política deixou desde a metade do século passado, deixou de aspirar a horizontes coletivos, de uma maneira geral, claro, as exceções, mas de uma maneira geral, pensar a política não é mais pensar qual é o mundo que queremos. Pensar a política é pensar qual é a maneira de a gente conseguir melhores resultados com o mundo que está aí. A ideia de revolução criada no século XVIII, ela de alguma maneira começa, se é que já não feneceu até onde a vista alcança. 1789, queda da Bastilha, inauguração do período de 200 anos da Revolução. Revolução política, mas também revolução do indivíduo. A revolução que tem a ver com o surgimento do movimento negro, movimento gay, movimento das mulheres, movimento dos deficientes, movimento das lutas anticoloniais, tudo isso tem a ver com essa ideia de revolução. O mundo é aquilo que a gente faz dele. Bom, essa ideia é simples. O mundo é o resultado daquilo que os homens fazem na sua interação com os outros e com a natureza. Ela está anêmica, porque a gente
a maior dificuldade que a gente tem hoje é a de responder a pergunta: o que seria uma alternativa ao mundo que a gente vive hoje? É difícil de pensar. E a data simbólica que eu acho que mostra o início desse fim é 1989, a queda do Muro de Berlim. 2 quedas, Bastilha e Muro de Berlim, que configuram, digamos, um tempo na história do planeta e que inaugura hoje um outro cenário que contém atores, ou digamos assim, vetores de transformação que inexistiam em 1980. E falo, sobretudo, do neoliberalismo, como esse paradigma de entendimento do que é o homem, do que é a relação entre os homens, do que é a sociedade, do que é a relação dos humanos com a cultura e com os não humanos. E, de outro lado, a explosão tecnológica no campo das comunicações e a explosão agora mais recente da cultura digital e da inteligência artificial, que está mudando completamente o mundo do qual nós emergimos como sujeitos. Então, entre outras coisas, como eu já falei, a precariedade, a incerteza, a liquidez, como o Bauman diz, a depressão do simbólico, ela implica naturalmente uma inflação do imaginário, como resposta a essa diluição da potência normativa das instâncias simbólicas. Então é natural que a questão da identidade ela ganhe esse protagonismo na vida pública e também na vida idiosincrática de cada um. Porque as questões identitárias, os movimentos, eles acabam sendo tentativas de estabilização do eu, um eu individual e um eu coletivo, num mundo cada vez mais fragmentado e mediado por imagens, não mais por filiações simbólicas, mas por imagens que a gente transforma em representantes de nós mesmos. Ou seja, os sujeitos buscam cada vez mais reconhecimento e validação em grupos identitários, refletindo em grande parte a lógica do estado do espelho, ou a lógica narcísica, numa escala coletiva. Bom, como é que a psicanálise lida com essa questão da identidade? A primeira coisa, e durante muito tempo era só isso que a gente dizia, era o seguinte: a psicanálise não tem nada a ver com a identidade. A identidade é um conceito psicológico. Aferrar-se à identidade é sair da psicanálise para entrar no campo da psicologia. O que caracteriza a psicanálise? É a subversão do sujeito, é o descentramento do eu, é a identidade entendida como alienante, ilusória, narcísica, e isso, a negação da ideia de sujeito como a somatória incessante do processo identificatório. Então, a identidade não era para a gente tratar. E quem quer que colocasse a identidade como uma questão, digamos, positivamente enunciada, ainda precisava encontrar Jesus. Ainda precisava encontrar a verdade da psicanálise que reduzia a identidade a um engodo imaginário, uma ilusão que precisaria ser desfeita, diminuída, para que o sujeito reencontrasse o seu trajeto identificatório sem fim, a mobilização do seu processo desejante e, portanto, se abrir para uma normatividade que a identidade contrai, coagula, congela. Bom, a questão é que toda essa discussão... Está no tempo? Já está. 15 minutos? Você não me avisou, 15 minutos. Bom, eu vou... Fisicamente embevecido. Não. Não, tudo bem. Eu vou tentar sintetizar aqui. Qual é o problema que vem sendo colocado, de novo, que foi colocado, historicamente, não pelo menos pela produção hegemônica da psicanálise, mas pelos movimentos externos a ela. E vou me referir a uma particularidade nesse campo das identidades, que é a questão racial. De novo, por conta do circo. É que tudo isso aqui que eu falei sobre, que é o nosso beabá, o descentramento do eu, papapá, isso tudo se fez. A gente pensou. A ideia de sujeito universal, ela foi construída, toda essa teoria, todo esse edifício conceitual foi construído com uma escotomização. Qual escotomização? A não reflexão, a não contemplação,
do impacto subjetivo, dos impactos simbólicos, das marcas raciais na constituição da subjetividade das pessoas racializadas. Eu digo das pessoas racializadas porque até muito recentemente, quem eram as pessoas racializadas? Os índios, os orientais, os negros, os esquimós, os brancos? Não. Veja bem, não vamos nem discutir aqui o que é ser branco, o que é que não é. Mas eu, por exemplo, não sou branco em muitos lugares do mundo, mas aqui eu sou. O que para mim, pessoalmente, significou, eu nunca me pensei como uma pessoa branca. Eu era simplesmente uma pessoa, um sujeito. E se alguém... Eu me lembro nos anos 70, 80, quando o movimento negro começou a se organizar e tal, eu me lembro de ter a experiência estranha, mas muito reveladora, de entrar numa sala, por exemplo, que nem essa, e de repente eu olhar e só tinha 3 brancos, entre os quais eu. Era impossível não ser estranho. Era estranho e, ao mesmo tempo, eu ficava perplexo, surpreso, envergonhado, porque eu entendia o que isso significava. Era o fato de que eu era cego ao fato de que, para onde eu andava, só tinha branco. Se eu entrasse no restaurante e tivesse 5 negros num banco, numa mesa, eram turistas americanos. Era muito estranho. Ou eram cantores de pagode, ou eram jogadores de futebol. Fazia parte do meu modo default de percepção da realidade, uma diferença que não era tematizada, mas que colocava sem nenhum tipo de interrogação a predominância, a supremacia branca. Eu me dei conta que eu era uma espécie de supremacista branco não militante. Sabe, o ateu não praticante, o católico não praticante, eu era um supremacista branco não praticante. Eu não adotava os preceitos, eu racionalmente, a vida inteira era contra, mas a minha realidade no mundo, eu era um azeite nessa engrenagem, pelo simples fato de que eu não contestava. Eu passei 40 anos, quase 30 e tantos anos na universidade, no lugar que produziu o SUS, no lugar que era cheio de comunista, de gente que foi presa, torturada em nome da liberdade, em nome da mudança da sociedade, blá, 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 blá. Não tinha professores negros, não tinha quase nenhum aluno negro, era pós-graduação. As pessoas não entravam nem na faculdade, quanto mais na pós-graduação. Quantas vezes eu cheguei e disse assim, gente, nós temos um problema aqui. Nunca. Me dar conta disso foi um processo de trabalho interno. Me dar conta de como eu era cego, a despeito das minhas convicções progressistas, revolucionárias e tal, eu era tomado por essa moldagem cultural que silenciava aquilo que era constitutivo de uma parte enorme, demograficamente majoritária da população brasileira. Eu trabalhei dentro de asilos, e a gente falava, né, a psiquiatria, o alvo da psiquiatria burocrática eram os 3 P's, psicótico, pobre e preto. Mas a gente não tirava consequências dessa própria afirmação. A gente não tirava. Quando na hora de pensar na clínica, aí vinha tudo. O sujeito e tal, as identificações, papapá. A questão da identidade como molde da própria conjugação da subjetividade individual não comparecia. É claro, a gente lia Fanon. Depois o Fanon foi um pouco esquecido e agora voltou. Mas a gente não extraía as consequências que hoje se extrai da leitura de autores como o Fanon. Ou seja, a psicanálise, embora ela tenha, e hoje em dia, um dos motivos do meu otimismo com a psicanálise no Brasil deriva disso, hoje em dia você tem gente entre nós que é capaz de dizer o que eu estou falando. Na verdade, eu estou dizendo isso em função das pessoas ao nosso redor que nos alertam para isso. Né? Enfim, vocês conhecem muitos, sei lá, Inácio Paim, Isildinha Nogueira Batista, Luciano Dias, aqui no Rio de Janeiro, são preciosos pela maneira como colocam para nós a urgência e a necessidade de a gente pensar que a psicanálise, ela também tem uma espécie de desvio narcisista, metaforicamente falando.
A necessidade de a gente preservar os nossos contornos, a nossa especificidade, nos cegou para aquilo que eram os desafios que as transformações, que a alteridade nos colocava e que a gente não tinha olhos para ver. Isso significa que, quando a gente pensa, por exemplo, narcisismo, Pierre Lanier, o pacto narcísico, é uma maneira super heuristicamente forte, né, de compreender como é que o narcisismo está no cerne da constituição do eu e do processo identificatório. Como é que a gente não se deu conta de que o funcionamento suficientemente bom do pacto narcísico exige coisas que a nossa cultura não oferece para todo mundo? Eu nunca me dei conta disso porque para mim ofereceu. Para mim ofereceu. Mas para muita gente, colegas, não. O esforço, e isso tem a ver com o que a Cida Bento chama o pacto narcísico da branquitude. E não é maldade dos brancos, é uma condição estrutural de cegueira que a gente entra, assimila, reproduz, sem se dar conta, a não ser que a gente dê um passo atrás, como nós estamos fazendo hoje, e a gente começa então a rever não só as nossas práticas, mas algumas das nossas concepções teóricas. Por exemplo, essa de que a identidade está sempre a serviço de uma lógica narcísico-identitária e, portanto, coaguladora do movimento subjetivo, estancadora do processo identificatório. E a gente começa a poder pensar que, ao contrário disso, a questão identitária ela pode ser mobilizadora, um motor da possibilidade de assunção da condição de sujeito de muitas pessoas que, sem isso, estarão submetidas a uma espécie de subalternidade não só civil, mas também psíquica, que se expressa de muitas maneiras e que, hoje em dia, a nossa clínica, de uma forma geral, começa a perceber, na medida em que a gente começa a receber digo, as pessoas que não trabalham no serviço público, porque quem trabalha no serviço público vê isso cotidianamente, né? Enfim, que enfrenta. Então, essa ideia de que os movimentos identitários e a questão da identidade, a gente precisa repensar por conta da possibilidade, não necessariamente é assim, mas da possibilidade da identidade ser vista como uma abertura para a alteridade, e não um fechamento narcísico, uma espécie de, justamente, confronto do automatismo do narcisismo defensivo. E isso é um desafio para todos nós, porque se a gente leva isso a sério, a gente tem que mudar a maneira de pensar e tem que mudar a maneira como a gente se organiza. Foi por isso que no Círculo a gente resolveu acompanhar outras sociedades que começaram a mexer na sua própria estrutura interna. É um desafio que eu acho que a gente não tem como contornar hoje em dia. Então, essa ideia do resgate da identidade como motor da posição de sujeito desejante e sujeito normativo, e não como coagulação imaginária, ou obturação, ou congelamento do processo identificatório, etc. É claro que essa questão é complexa, porque, como tudo na vida, há muitos lados, há muitas maneiras dessa questão se apresentar. E, portanto, a discussão, os movimentos identitários, eles podem ser isso que eu acabei de falar, mas, evidentemente, podem ser aquilo que a psicanálise, historicamente, os acusou de serem. Processos de enclausuramento narcísico de demandas particulares, de posições de sujeito contraídas e obstáculo ao desenvolvimento da vida subjetiva. Como é que a gente identifica uma coisa para outra? A gente vai deixar para o debate. Eu vou ficar por aqui para a gente então poder trocar ideias. Obrigado.